Bom, tem uma pergunta aqui que eu acho que é uma curiosidade da galera. O que que é um dia de alimentação normal do Medeiros, né? Ou tem um colega nosso que estava perguntando assim: o que será que ele comeu antes de vir para a live? Será que ele está de jejum? E aí eu aproveito para estender a pergunta: como é que é um dia de alimentação do Medeiros, considerando a utilização da dieta carnívora? Pô, legal, Flávio, tua pergunta. Como eu sou um atleta, então a minha alimentação ela flutua, né? Ela tem ciclos, né? Então vou te dar 3 exemplos de alimentação que eu faço chegando num objetivo de uma prova, né? Agora eu cheguei do Mundial, eu estou fazendo 2 alimentações ao dia só, tá? Como exemplo agora. Então, eu não tomei o café da manhã agora, eu estou em jejum até esse momento. Provavelmente eu vou alimentar no almoço e na janta. Mas voltando à tua pergunta, quando a gente se prepara para uma prova, a gente começa com os treinos menores, né? Não tão puxados, então a gente chama de base. Aí essa base aí, eu tomo o luxo de me alimentar uma vez ao dia, como exemplo. Eu me alimento somente à noite, né? Aí quando esses treinos começam a evoluir, a causar ali um gasto calórico maior, aí eu entro com almoço e janta. E quando começa o bicho pegar, aí eu entro com os 3 refeições. Café da manhã, almoço e janta. Basicamente, há uns 2 ou 3 anos atrás, eu estou me alimentando de ruminantes só, carne vermelha. Basicamente, manteiga, algumas vezes ovos, bacon. Não foge muito isso. Eu me sinto bem, é prático para mim e funciona perfeitamente. Então, não foge muito, não. Alguns momentos eu coloco vísceras, no caso, fígado bovino, né? Alguns corações de galinha em algum momento. Então, não tem muito segredo, não. O que aconteceu na preparação para esse Mundial, que nós adotamos 3 meses antes, né, Letícia? Foi. Já que nós íamos correr em jejum, provocar o meu corpo uma adaptação melhor e, vamos colocar entre aspas, radical. Então, a gente optou por uma refeição só à noite. Tá? Então, todo o ciclo de treinamento ali do intensivo até o final foi com 24 horas. Isso são tudo descobertas, como a gente até falou, né, Carol? A gente está num desconhecido muito grande. A gente nunca, nenhum ser humano fez isso, dando exemplo, né? Ficar tanto tempo e colocar o seu corpo à prova dentro de uma competição. Então, a gente descobriu essa estratégia de 3 meses antes se alimentar uma vez ao dia só e, graças a Deus, deu certo. Mas, então, ela segue sempre um ciclo de treinamento. Então, começa ali com um jejum, depois eu coloco 2 refeições e, no final, eu coloco 3 refeições. Mas, nesse Mundial, a gente fez diferente, tá? Eu estava acompanhando um médico que também defende a dieta carnívora aqui no Brasil, o doutor Alexandre, e ele falando que ele faz uma refeição por dia. Que ele calcula, vamos ver se eu estou lembrando certinho, 10 gramas de proteína por quilo. Ele tem 100 quilos, então ele come 1 quilo de carne. E é uma única refeição, todos os dias. Então, são possibilidades que realmente desafiam a cabeça da gente, né? Sai de tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente aprendeu. Tudo. E aí eu tenho um outro ponto. Crianças podem fazer a dieta carnívora? Pode. Pode. Crianças, qualquer idade, qualquer pessoa deve. Pode fazer. Só que, assim, Se você é humano, você pode. Existem situações especiais na vida da gente, né? É óbvio que se você vai colocar, por exemplo, o teu filho para fazer uma dieta carnívora, que inclusive a minha filha faz, ela acorda de manhã e fala, mamãe, quero carninha. Então, assim, é sempre bom buscar um acompanhamento, porque o grande problema que eu acho hoje é a quantidade de oferta de alimentos que a gente tem. E às vezes é engraçado, a gente até atendeu esses dias um paciente, né, Alessandra? Ele falou assim, mas eu tenho criança em casa. Aí a gente falou assim, agora mais ainda que você precisa cuidar dessa alimentação da família inteira, né? Porque as pessoas acham que criança tem que ter necessidade de bolacha, tem que ter necessidade de carboidrato.
Pensando em comida de verdade, você pode oferecer, né, os vegetais, as frutas, a proteína para o teu filho. Mas se o seu filho não gostar de vegetais, que a maioria das crianças não gosta, você não se preocupe. Se você oferece para o teu filho um prato com proteína, né, a carne, ele vai estar absorvendo todos os nutrientes, porque os nutrientes da carne, como você falou, eles são altamente absorvidos, né, pelo nosso organismo. Então, as crianças podem fazer, os idosos podem fazer, adultos podem fazer, atletas podem fazer, grávidas, lactantes, mas lembre-se, situações especiais exigem acompanhamento especial e é isso. Mas, né, o grande problema é a oferta que a gente tem. Carol, a ouvinte que mandou essa mensagem, pode perguntar a ela o que ela dá para o filho dela? Um exemplo. Léo, quem que é a pessoa? Coloca de novo a pergunta. Aí que a gente vai localizar de novo, Medeiros. Acho bacana, quando ela responder, a gente... perguntou e ele respondeu. Ela come ovos, carnes, Yakult, verduras, não prioriza arroz e feijão, e ele não tem intolerância à lactose. E tem intolerância. Desculpa, ele tem, perdão. Tira o Yakult. Não, Yakult, cara, isso daí é mais uma cilada da indústria aí que melhora. Isso daí é açúcar puro, tá? Yakult. Joga isso fora e dá água com gás. Mas, assim, pelo que ele está mostrando aí, comida de verdade. De verdade, Rola uma kombuchinha nesse caso? Kombuchinha pode ser colocada, assim, né? Ou qualquer outra coisa fermentada. O iogurte natural, né? Porque o Yakult hoje, porque o Yakult na época, eles até vendiam em casa, né? Quando surgiu o Yakult, quando começou. Tinha assinatura de Yakult, essas coisas, né? Mas, assim, o Yakult nada mais é do que vamos pensar assim, um potinho com açúcar, com gostinho, porque aquele gostinho de Yakult é gostoso, vamos digamos, de passar. Mas aquilo ali é um açúcar puro. Então, assim, se você der um iogurte natural, daquele que tem 2 ingredientes, que é o leite e o fermento, isso já é, caso, né, a criança goste ali do iogurte, isso já é muito melhor que Yakult. Yakult não é alimento, tá? Yakult é um docinho que dá para criança e que a gente criou essa narrativa de que ajuda na parte intestinal. Então... Um amigo nosso, um nutricionista também chamado Henrique Altran, ele tem uma frase muito bacana que o sistema, a indústria, né, alimentícia, ela anda de mão dada com a indústria farmacêutica. O que acontece? A indústria alimentícia, dessas coisas que a gente está falando, os processados te adoecem, aí vem a indústria da medicação e te acorrenta até o final da vida para você tomar a medicação até o final da vida. Então, quando você se liberta dos processados, industrializados, você não vai chegar tão cedo à indústria da medicação, enfim, né? Eu acho essa sacada que ele teve muito bacana. E eu acredito, sem dúvida nenhuma, que eles têm ali uma conexão, sem dúvida. Vou te dizer, eu tenho uma criança de 11 em casa e é um desafio essa questão da oferta de alimento. Sim. Porque você traz a proposta da alimentação da comida de verdade ali para a criança, né? Mas tem o pãozinho com queijo, que é uma delícia. Tem o pão de queijo, que é uma delícia. Então, olha, aí é um desafio mesmo de argumento e exemplo. E exemplo, porque eles seguem o exemplo da gente. Ô, Carol, mas assim, eu tenho uma coisa para dizer sobre essas questões, né? Porque, poxa, nós somos mineiras, né? A gente tem ali, né, o pão de queijo. O problema não é você fazer uma exceção. O problema não é você assim, hoje eu vou, sei lá, comer uma pizza, hoje eu vou comer um pão de queijo. O problema é que isso virou rotina, né, Carol? Isso virou rotina. A gente não tá, a gente está falando aqui de ter uma alimentação com comida de verdade, sem industrializados e tudo mais, na maior parte dos nossos dias. É óbvio que se você comer um pão de queijo, isso não vai, vou comer um pão de queijo, vou ficar doente agora, vou ter um troço aqui, né, desmaiar. Não é isso. O problema é que a alimentação com comida de verdade, essa virou a exceção.
E a regra virou você comer porcaria o tempo inteiro. Então, hoje óbvio que a gente tem questões da infância, né? Ainda mais a gente que é mineira, veio de família que as pessoas se reuniam justamente para comer e aquela coisa. Eu tenho vontade, chego na casa da minha avó às vezes faz alguma coisa que ela fazia quando eu era pequena, existe essa questão emocional, mas isso é a minha exceção, né? Isso não é a minha regra. Isso não é algo que eu faço rotineiramente, tá? Então, dentro desse pensamento, a gente tem que entender que a rotina é você comer comida de verdade com base de proteína animal. Tem uma história legal. Porque sai do terror, né? Daquele terror nutricional, né? As pessoas têm medo da comida, né? Desculpa, Medeiros. Tem uma história muito bacana, um amigo meu de Jersey, ele me ligou quando ele falou, pô, cara, tô adorando aí ver o que você tá fazendo e tal, ele não consigo tirar a Coca-Cola da minha filha. Aí eu sei que ela deve, na época, devia ter uns 10 anos, 9 anos. Eu falei, cara, pô, é interessante, né? Que ela vai no mercado e compra Coca-Cola, né? Pô, bacana isso, né? A autonomia da sua filha de ir no mercado. Não é isso, é eu que vou. Então, era o seu, né? Da sua filha, cara. Porque ela estava demonstrando muita cárie, muitos problemas de cárie, enfim, de saúde, né? Ela ficou obesa. Então, quer dizer, tem que atacar isso, como você falou, em casa. Os pais dando exemplo e explicando como eu faço aqui na minha casa também, né? Eu explico e dou o caminho. Se ela vai seguir ou não, pelo menos eu fiz a minha parte, né? A pegada é essa, porque não pode ter terror mesmo nutricional, mas tem umas coisas que são muito pilares, né? O refrigerante, por exemplo. Essa é uma das coisas que, por exemplo, aqui em casa eu consegui radicalizar. Bom, e depois que você tira, você fala, como é que eu tomava esse negócio, gente? Que é ruim pra caramba. Eu lembro de na minha gravidez, uma curiosidade, eu tive muita vontade de tomar refrigerante um dia, muita vontade, estava muito quente. Me deu vontade de tomar refrigerante. Eu já estava há muitos anos sem tomar, tomei um copo e eu achei tão esquisito o sabor. E ficou essa memória para mim. Falei assim, nossa, como é que eu tomava isso? É ruim.